Porque quando Maria fala acerca do bebê que está dentro dela, que o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, primeiro a gente precisa entender que Maria foi uma mãe como qualquer outra mãe. A gente tem assim pequenos episódios que são tão pequenos quanto gritantes, né? Você vai ver que Jesus, e você vai ver a mãe e o filho contradizendo essa questão, seja da divindade de Maria, seja dessa idolatria da família que impera entre os cristãos e que está atrapalhando a fé no Brasil, no caso. Porque você não consegue mais pregar o evangelho. Se o evangelho não couber dentro da minha concepção de família, da minha tradição familiar, da minha família tradicional, eu nem vou te ouvir. Então nós temos aí duas coisas para as quais olhar. Primeiro, Maria foi uma mãe como são as mães. Jesus, quando tinha os seus 12 anos, ela agiu como uma mãe que ama o seu filho, mas que esqueceu dele na festa, independente que aquele menino era. E aí ela fala, mas meu filho, o que aconteceu que tem 3 dias que a gente está te procurando? Eles se foram, depois voltaram, e esse movimento deu 3 dias procurando o menino de 12 anos que estava conversando com os doutores, o menino esquisito, conversando com o doutor, o sabichão. E aí ela fala assim, por que você não viu a aflição da sua mãe, como toda mãe aflita é? E aí, né, abre-se um parêntese aqui, porque você tem 2 formas da mãe ser aflita. Ou é aquela mãe que vai se defenestrando em nome da maternidade, eu sou sofrida, esse menino me dá trabalho, eu não posso fazer mais nada, tudo por ele, aquela coisa toda. E tem aquela mãe que, sumiu 3 dias, é falta de vergonha na cara, e já chega descendo o cacete e se orgulha de ser essa mãe que botou rigor nesse menino sem vergonha. Eu sempre me assusto quando a gente tem notícia de que alguém fugiu de casa e já está posto no moralismo da sociedade que se é falta de vergonha na cara, as pessoas não conseguem perguntar assim, o que faz alguém fugir de casa? O que acontece com a pessoa para fugir da própria casa? Esse é um senso crítico que a gente tem. Às vezes a gente, por ser humano falho, nem resolve muito isso. Por exemplo, não precisa meus meninos fugir de casa, basta eles estarem ausentes deste culto aqui, que isso para mim é algo muito grave. Eu tenho que investigar o que significa isso. Talvez o meu consolo psicossocial é que não tem mais ninguém menor de idade aqui, então eles estão maiores de idade e não precisam ter a mesma fé do pai. Mas se são crianças fugindo, graças aos nossos estudos, as crianças elas precisam ser ouvidas mesmo. Isso não é dar direito à criança, dá vantagem às crianças. Não, isso tem que ser ouvido. Isso tem alguma coisa estranha aí. Eu preciso entender o que está acontecendo. Mas as pessoas acham que não, já está tudo formatado. Fugiu de casa, é falta de vergonha e desce o couro. Eu lembro até de uma pessoa muito querida que me procurou desesperada outro dia, porque a menina de, 4 ou 5 anos de idade tinha uma mania de dar um sumiço. E aí nesse dia a menina sumiu, aí a mãe de covardia denunciou a filha, que é a mãe da neta dela, ao conselho tutelar. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí a pessoa... Não, porque quando eu vi que a fulaninha tinha sumido, e na hora que eu encontrei com ela, eu dei nela uma pisa, né? Uma surra, como se diz lá no local. Deu uma surra. E isso foi parar no conselho tutelar. E eu fui conversando com ela, porque eu entendi o desespero, mas a pergunta é, por que uma mãe em desespero acha que ela passou a ter o direito de bater? O direito de espancar, né? Seria uma pergunta. E aí, é claro, Maria não foi essa mãe que espancava. Então, uma pessoa entende que, por ela estar desesperada, para não perder mais a filha, que ela tem que bater, e isso, boa parte das mães que eu conheço fazem isso, né? E aí, é porque a gente tem essa tradição. E Maria não foi essa mãe desesperada nesse sentido, mas ela foi essa mãe que, em recebendo uma promessa de Deus, ela começa a ficar titubeante, como qualquer mãe humana iria fazer em relação às esquisitices da vida, porque você vai ter pelo menos 3 episódios narrados em Marcos, onde o texto de Marcos 3 vai dizer assim, que vendo Maria e os irmãos de Jesus, que ele estava realizando muitas curas, ele não tinha tempo nem de voltar para casa, de se alimentar, porque era grande e intenso o trabalho dele, aí a Maria, junto com os irmãos, eles andam, né? Eu estava vendo isso, diz os estudiosos que de Nazaré, que onde foi que onde Jesus cresceu, até o local onde ele estava, que se eu não me engano era Cafarnaum, era uma caminhada assim a pé de umas 6 horas. Aí o que faz uma mãe pegar um filho adulto, porque Jesus já tinha 30 anos de idade, aí ela pega os irmãos de Jesus
e vai atrás dele para o prender. A tua mãe e teus irmãos estão aí por quê? Porque eles foram lá para o prender, porque achavam um absurdo o que ele estava fazendo. Qual que era o absurdo? Ele estava anunciando, longe de casa, nem dava satisfação à família. O que estava acontecendo com esse menino? Esse menino, eu vi esse menino nascendo, eu vi o anjo que falou comigo, agora esse menino está doido. Ele já tinha 30 anos. Jesus não estava fazendo milagres e curando tudo? Não, eu li esse texto achando que ele tinha uns 12. Não, os 12 no tempo, quando ele estava conversando com os doutores. Mas o texto de Marcos 3 que fala que ela foi com os irmãos de Jesus para buscá-lo, para prendê-lo, porque achavam que ele estava louco. Esse é o termo, né? Achavam que ele estava louco. Aí alguém ia falar para Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e aguardam. Né? Ou que guardam a vontade de Deus e a praticam. E ele vai dizer isso mais umas 2 vezes. E você tem essa tensão, né? João vai dizer que no primeiro milagre de Jesus, a Maria também foi um pouco afoita, como qualquer boa mãe seria. Eu sei quem é esse menino. E aí fala, olha, ele sabe como resolver essa parada aqui. Acabou o vinho, ele sabe como é que resolve. Mostrando, inclusive, que Maria nem era moralista. O vinho fazia parte das comemorações em Israel e era vinho com álcool, né? E aí Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, você está achando que você veio para administrar meus dons? Você foi a mãe do Salvador. Salvadora você não é. Mas, ao mesmo tempo que Jesus pontua a situação, ele teve ali que escolher entre andar de acordo com os mandos da mamãe e fazer o milagre que a festa exigia. E isso eu acho bonito também, porque a gente usa muito as relações familiares, as incompreensões da intimidade, para rejeitarmos aquilo que tem de ser feito. Porque ali você tem 2 coincidências. Tinha uma mãezona e tinha um milagre que tinha de ser feito. E às vezes eu me pego orando assim, Jesus, eu sei que a pessoa vai fazer besteira com o milagre que ela vai fazer, mas ela precisa desse milagre. Que era aquilo. Maria deve ter ficado assim, tá vendo? Falei que é só para procurar ele, que ia dar tudo certinho. Né? Porque Jesus tinha 30, Maria deveria ter o quê? 16 mais 30? Quase 50 anos de idade. Então é aquela mãezona mesmo. Meu filho, falei mesmo. Ele achava que eu falo mesmo. Que a mamãe faz, né? E problema. A mamãe pode ficar orgulhosa de achar que ajudou o filho a fazer um milagre. E o filho tinha que fazer um milagre e os dois tinham que olhar para Deus. Que é a grande questão familiar, né? Todos os conflitos das nossas famílias aqui, da minha família em particular, só serão resolvidos quando aquilo que Jesus falou se cumprir. Assim como a serpente erguida trouxe cura a Moisés, ao povo de Israel, porque todo aquele que olhava para a serpente era curado, quando o Filho do Homem for erguido, todo que olhar para ele será curado. O que a gente faz? A gente horizontaliza a nossa relação com Deus, a gente fica procurando assim, você é exemplo de pai? Você é exemplo de mãe? Você tem tradição? Sua família é assim? Aí Jesus está assim, isso é pregação de anticristo. Porque se cada membro da família olhar para ele, cada membro da família será curado. Eu tenho várias situações pessoais que eu poderia usar como exemplo disso aqui que eu estou tentando falar. A primeira situação é, quando eu vejo Maria indo prender Jesus, eu já passei por uma situação pelo menos umas 3 vezes, onde eu recebi a notícia que alguém da minha casa que não concordava com o meu ministério ia procurar a igreja que tinha me confiado um cargo, um trabalho, um projeto, seja lá o que for, para chamar o líder daquele projeto para acabar com essa pouca vergonha. E eu ficava pensando, por que a pessoa acha que eu sou sem vergonha? O que eu estou fazendo que me põe como um sem vergonha? Então, Jesus e Maria e Isabel, eles fazem a gente fazer muitas perguntas sobre o que é a família tão idolatrada pelos protestantes e o que é a Maria tão idolatrada pelos católicos. Porque a Maria nunca se colocou nesse lugar, né? E a família nunca teve esse lugar que os evangélicos dão a ela. O lugar da família é... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.